Hoje pela manhã, hoje pela manhã nós estudamos esse assunto. Tá? Eu vou ler aqui o verso de hoje, o parágrafo de hoje, a gente vai prosseguir, e eu vou então comentar sobre ele, tá? Bom, no parágrafo anterior nós comentamos que todas as opulências, e por isso tem uma forma transcendental, falamos sobre a possibilidade, né, do Supremo ter uma forma transcendental, com conhecimento, bem-aventurança, plenos, né? Como então alguém pode afirmar que a verdade absoluta não tem uma forma, ou é incapaz de ter uma forma, ou seja, impessoal? Sendo pleno de opulências, sendo ele, então, o ser, essa substância substancial divina, com capacidade de ter uma forma, pleno de substâncias, opulência, subentende-se que o Brahman, né, o absoluto, tem energias múltiplas. E todas essas energias são classificadas sob 3 títulos, segundo a autoridade do Vishnu Purana. Purana são escrituras sagradas, escrituras védicas, e Vishnu Purana são escrituras que descrevem a natureza do absoluto, ou a natureza de Deus, a característica pessoal de Deus. Ali se diz que as energias transcendentais do Senhor Vishnu são basicamente 3. Sua energia espiritual, sua energia das entidades vivas, são classificadas como energias do Senhor, ao passo que a energia material é uma energia inferior, que surge devido à ignorância. Então, são 3 energias. A chamada Bahiranga Shakti, Bahiranga Shakti, que significa interna, Tatashta Shakti, que significa marginal, ou seja, intermediária, crepuscular, Antaranga Shakti, Anga, que significa parte, Bahir, interna, parte interna, Tata, que significa crepuscular, Antar, que significa externa. Então, parte interna, parte crepuscular, parte externa. São 3. Os sábios classificam as energias do Supremo em 3 categorias para facilitar a racionalização delas. Tá? Se você misturar essas 3, dá o infinito. Assim como quando você mistura as cores primárias, você tem o infinito das cores. Mas a gente sabe que não, as 3 cores primárias são uma referência racional. Se você começar a mexer aí, você vai ver que tem outras variações. Mas isso torna as coisas racionais para nós, né? O infinito se dá através dessa mensuração de 3 elementos. Muito bem. Então, prosseguindo aqui. As energias, né, ok? A energia das entidades vivas é tecnicamente chamada de Kshetra Jnana, tal, Kshetra Jnana Shakti. Kshetra significa campo, Jnana, conhecimento. Kshetra Jnana Shakti é a potência, ou seja, é a potência de Deus, a centelha, que tem conhecimento de um campo, ou seja, que tem o conhecimento de si mesma. O absoluto, o supremo, tem conhecimento de todas as centelhas, todas as pequenas potências. Ele tem conhecimento de todas. E a Kshetragyani, ou seja, o conhecedor do campo, ele tem conhecimento de si mesmo, pelo menos um pouco, né? Ele está tentando aprender um pouco mais sobre si próprio. Mas ele tem o potencial de conhecer-se. Apesar de ser igual ao Senhor em qualidade, é subjugada pela energia material, devido à ignorância. E desta maneira sofre as espécies de sofrimentos típicos da natureza material, ou as espécies de misérias materiais. Em outras palavras, as entidades vivas são localizadas na energia material entre as energias superior e inferior, ou seja, marginal, né? E na proporção do contato do ser vivo com a energia material ou com a espiritual, a entidade viva situa-se em níveis proporcionalmente superiores ou inferiores de existência. Então, descreve-se nas escrituras sagradas, ou Srimad Bhagavatam, refere-se, né, a uma escritura autorizada de natureza bastante de precisão, né? É uma escritura bem específica para que sábios possam mensurar ou parafrasear acerca da natureza do absoluto. Entender o absoluto é uma fase posterior
quando o ser ele já eliminou de si os problemas técnicos da assimilação do absoluto, ou seja, os problemas que surgem, os problemas que surgem como consequência das dúvidas acerca do absoluto. Será que existe? Será que não existe? Ah, mas então se existe, poxa vida, mas olha só como é que está a coisa, né? A coisa está de um jeito que parece que nem existe. Quer dizer, onde é que está Deus? Né? Quer dizer, que está aí, né, como foi dito lá, está vendo tudo e fica aí parado, como se nada tivesse acontecendo. Então, todas essas dúvidas básicas, elas, ah, elas têm um reflexo, ou elas têm uma interferência na primeira fase apenas, tá? É só na primeira fase isso daí, viu? E depois que o ser supera essa fase de conflito, de confusão existencial, porque por falta de peças que fechem a equação, entra outra fase. O Srimad Bhagavatam, ele lida com a segunda fase da compreensão, que é quando o ser já entendeu a natureza de Deus, já compreendeu os motivos pelos quais as coisas existem e tais como elas funcionam, já entendeu os mecanismos mediante os quais faz sentido haver a existência de Deus, e também ele sabe como advogar as suas diferentes chamadas contradições e idiosincrasias. A esse respeito, nós temos, né, a intenção de que o nosso estudo do Tratado do Teorema dos Sonhos vai fazer essa primeira etapa e eliminar as suas dúvidas conceituais, né? Se Deus existe, então tá, quem criou Deus? Né? Se tudo foi criado por Deus, então ok. Como é que ficou isso daí? Quem foi que criou Deus? E se ele criou tudo, por que ele criou assim? Por que ele não criou assado? Então, essas conjecturações que surgem na primeira etapa serão equacionados no estudo do Tratado do Teorema dos Sonhos. Qualquer pergunta, inclusive se você tiver perguntas novas, que ainda não surgiram, que você tem autênticas, que são originais suas, acerca do processo, da curiosidade acerca da existência de Deus, você pode anotar suas perguntas, que elas serão muito bem-vindas, tá? Não há problemas de perguntas, não. Então, inclusive, quanto mais elaboradas forem as suas perguntas, mais bem-vindas elas são, tá bem? Agora, elas serão equacionadas aí nessa primeira fase. O Srimad Bhagavatam está lidando com a parte interna. A ideia é elaborar o conceito interno. Então, aqui, quando ele está mencionando como é que funciona Deus, tá? Já não é mais assim, se Deus existe ou não existe. Essa primeira etapa, supomos, né, já teria sido resolvida. Então, agora ok, uma vez que como é que funciona esse ser? Né? Como é que se estrutura esse ser? Porque nós queremos conhecê-lo. Então, a primeira etapa que os sábios descrevem, como eles descrevem, é que esse ser, ele é ele é como um dínamo, um gerador, e esse gerador, ele produz energias, tá? Essas energias, elas são subdivididas em 3 etapas. A energia interna é uma característica potencial Deus, tá? Então, se um ser, imagina que eu seja Deus, por exemplo, eu expando a partir de mim, a partir da energia interna, vai ser um ser parecido comigo. Então, vai ser um ser Deus, tá? Ser semelhante a mim. Então, esse ser, que é uma expansão minha e que é semelhante a mim, inclusive em poder e potência, Vishnu Tattva. Tattva significa verdade, Vishnu, suprema. Então, é uma expansão, verdade suprema, que tem o poder semelhante a eu. Então, não há diferença entre nós do ponto de vista pragmático. Somos exatamente iguais um ao outro. Existem ilimitadas expansões do Senhor Vishnu nessa categoria, inclusive de formas masculinas e femininas. Existem as formas de Vishnu, ou as formas absolutas, as formas supremas de Deus, que são femininas. O aspecto feminino da natureza divina do Supremo. Bom, após essa dimensão, nós vamos encontrar uma dimensão um pouquinho mais fraca. É igual exatamente como o Sol. Se você chega muito perto do Sol, o calor é tão forte quanto o Sol propriamente dito. Se você se afasta, a força
de radiação de energia diminui e o calor também, né? Então, acontece que fica um pouco mais fraca a luz. Inclusive, quanto mais distante do Sol, tanto mais fraca fica a luz. Semelhantemente, quanto mais, na hora de nós analisarmos esse princípio Deus, quanto mais a gente se distancia dele, mais a gente encontra uma potência com menos potência Deus, tá? E aí, nesse ponto, encontramos nós. Ah, mas poxa, Devananda, eu não queria isso daí, tá? Eu queria ser da potência interna. Por que eu sou da potência mais fraca? Bom, esse assunto também é tratado no Teorema dos Sonhos, tá? Não se preocupe, isso vai acontecer com você, essa indignação, não é essa indignação, mas essa sensação de desprivilégio é muito normal na primeira etapa. Depois que você entende que a centelha, que somos nós somos Tatastha Shakti, que é a potência um pouco mais fraca de Deus, é a parte mais fraca de Deus. Depois que você entende o tipo de influência, né, o tipo de experiência que isso provoca em Deus, então você muda de ideia, tá? Mas no início você vai sentir assim, mas se eu não fosse uma potência fraca, eu não estaria aqui no mundo material. É verdade. Se você não fosse essa potência fraca, possivelmente você não estaria aqui, pelo menos vivendo essa ilusão. Se você fosse uma potência interna, aí você seria Deus. Então é isso que você quer ser, né? Deus. Faz parte da natureza. Nós queremos essas facilidades. Tudo bem, tá? Mas na medida em que a gente vai entendendo quais as vantagens de ser centelhas, as pequenininhas, a parte pequenina de Deus, muda um pouco, ok? A sua percepção de si mesmo. Eu não vou falar sobre isso agora, porque isso requer uma certa contextualização. Porém, isso também é problema, previsto na elaboração do estudo do tratado. Agora, para além dessa potência tatasta, porque até a potência marginal, que é a crepuscular, que é a qual nós fazemos parte, e aí, dentro da faixa crepuscular, existe uma infinidade, uma variedade incrível de almas semelhante a nós, com características pouco diferentes, mas com semelhança. É muita, tá? É bastante. Só que, assim, para além dessa, existe ainda outra, que é a energia, que é a potência marginal, chamar a Antaranga Shakti, que é a potência externa. É isso mesmo. A potência externa. É a potência externa, né, David? Antaranga, né? É a potência externa. Então, essa potência externa, ela é o que nós chamamos de mundo material, tá? O universo e tal. Quando você olha, o universo, aí tá. Tudo isso daí é o universo, ok. Então, essa potência externa, ela, na verdade, ela é tão fraca, que ela só funciona por simulação, na verdade, tá? Ela tem uma consistência de ser real, do ponto de vista prático da nossa interação, mas quando você estuda ela detalhadamente, ela deixa de ser real. Ela se transforma numa sugestão de realidade. E ela, então, assume uma forma de simulação. E qual a função disso? Né? Se poderia perguntar, mas então por que tem que ter isso? Né? Poderia não ter isso. Porque isso daí é o grande problema nosso. Nós estamos aqui na Torre dos Mantras, fazendo as orações, fazendo os mantras, fazendo o sadhana, sabe, procurando desenvolver a nossa compaixão, maternando as pessoas, se dedicando e tal. Porém, né, o Brasil está aí com todos esses problemas que tem, eu tenho outro país, né, a Venezuela, então cada um país, todos os países, né, guerras, conflitos e tal, tudo isso é muito conflitante, a convivência nesse campo, mas isso tudo é porque o mundo material existe. Se o chamado mundo material não existisse, ok, então isso seria uma solução, porque não haveria problemas, já que não haveria mundo material, mas o mundo material existe. E como aqui está mencionando,
o Senhor Supremo tem muitas energias, e essa é uma delas, a energia material, nós poderíamos perguntar, né, se ele é pleno de opulências, o Brahman, o absoluto, não poderia abrir mão dessa energia material para que ela não interferisse na entidade viva, a ponto de condicionar a entidade viva a acreditar que ela é o corpo, e, portanto, como consequência disso, a entidade viva, acreditar que morre e passar pela experiência da dissolução e tal, e essa confusão toda que nós queremos resolver. Será que não seria possível que o Supremo abrisse mão, porque, afinal de contas, se ele abrir mão da energia ilusória, ainda vai sobrar duas para ele, quer dizer, não vai ficar tão pobrezinho assim. Ele pode simplesmente abrir mão dessa terceira. E isso vai ser um grande alívio para todos nós, porque como não vai ter energia marginal para a gente se envolver, só vai ter uma energia, a interna. A gente cai todo mundo para dentro e tá beleza. Eureka! Solução viável. Então tá. Por que essa solução não foi aplicada então? Apesar de nós estarmos lidando com o Supremo, que é o Senhor capaz de tudo, por que ele não abriu mão? Ou por que há essa energia externa? Por que tem que haver isso daí? Tá? Então, são perguntas que surgem, né? Quando a pessoa está absorta nas opulências do absoluto, querendo compreender a natureza desse ser, tá? E é compreender, questionar ou perguntar, não com a nossa atitude, não é a nossa atitude não é a de desrespeitar o absoluto, muito pelo contrário. A nossa atitude não é de desafiá-lo de maneira irresponsável. A nossa atitude, quando nós buscamos compreender o absoluto, pode ser provocativa, sim. Nós podemos provocá-lo, né, ao debate, à conclusão. E essa interação de inteligência com a inteligência do absoluto para compreender o que se passa na mente de Deus e o porquê ele faz as coisas como ele faz parte da autorrealização. Aqueles que falam, eu quero autoconhecimento, mas ela pensa em autoconhecimento acerca de si mesma, só habilidades que ela tem, características e tal. Então, isso é um autoconhecimento muito limitado, muito centralizado. Então, é um autoconhecimento ainda egocêntrico, porque não sai da própria... Desculpa, pessoal. Não sai da própria dimensão interna, né, do local em si. Então, autoconhecimento, necessariamente, se você levar a sério essa palavra, eu quero autoconhecimento, então você vai ter que incluir na operação esse princípio, que é o princípio Deus. Ou você exclui, ou você inclui. Fingir que você não sabe de nada, não rola. Pelo menos a equação não vai sair, você não vai conseguir o resultado que você quer, a não ser que você não queira o resultado. Aí, se for só uma jogada no espaço, sem nenhuma responsabilidade, né, de ir adiante com o projeto, tudo bem, aí você pode conjecturar o que você quiser. Mas se a ideia for real, se você levar a sério esse assunto, essa ideia de autoconhecimento, então excluir esse princípio, ou fazer de conta que esse princípio não tem a ver com você, ou fazer de conta que você não tem nenhuma necessidade de pensar esse assunto, essa tática é a tática do avestruz, né, que coloca a cabeça no buraco e deixa a coisa rolar do lado de fora. Não acontece. Então, você não consegue o resultado que você quer. Tá? Então, compreender o absoluto é necessário. Então, entender que essas energias do Senhor estão em andamento é a primeira etapa de compreender como é que funciona esse ser. Nós somos parte integrante desse ser, desse princípio, que é o Brahman, a existência, ou o princípio Deus. E nós, simplesmente, precisamos de compreender a nossa condição dentro dessa realidade. E, nesse caso, é justamente aí em que nós nos localizamos, tá? Então, você quer um autoconhecimento, é importante saber onde você está dentro da dimensão da dimensão da existência. E, nesse caso, a dimensão da existência é que você
Hoje está um pouquinho mais... Estava mexendo com o fogo, o fogão. Pode ter sido a fumaça. Mas então eu já terminei também a minha fala aqui, né? Nós somos partes integrantes da potência marginal, da Tasta Shakti, ok? E como potência marginal, nós podemos interagir tanto com a energia externa, e quando nós interagimos com a energia externa, dá nisso, que você está vendo, quando você se senta e olha aquele monte de papéis, são contas que você tem que pagar, algumas estão atrasadas, né? Ou os problemas que dão no banco, ou alguém que, né, não sabe, doenças, todos esses problemas que você vive, todos, pode enumerar. Não enumera não, que você vai gastar muito tempo, né? A gente gasta muitos vezes, tem muitos problemas. Então, assim, a gente sobrevive a tudo isso daí, é incrível, que isso é um milagre dentro do caos, né? Mas aí estamos nós, sobreviventes. Agora, esses problemas todos que nós vivenciamos, isso é por conta de que nós estamos interagindo com a energia externa. Se nós migrarmos a nossa direção e formos na direção da energia interna, a energia interna é vista no Tattva, é princípio Deus. Então, automaticamente, nós nos emancipamos. E ao emanciparmos-nos, nós nos livramos dos problemas que nós temos. E os problemas tais como o nascimento, a doença, a velhice. Não que a velhice seja um problema, mas a velhice normalmente é acompanhada da tristeza, da separação, né, das pessoas queridas, sabe? Das saudades, do sentimento de solidão. Se a pessoa não tiver uma realização espiritual bem madura, são momentos em que ela vai vivenciar um abandono de si mesmo. Então, a questão da velhice, nós podemos ressignificar a velhice com dignidade, mas o que nós queremos mesmo é ser jovens. Isso é o que nós queremos. Inclusive, é o que nós intuímos. Quanto mais a gente envelhece, normalmente a pessoa que está com o corpo um pouco mais velho, ela não consegue se identificar com aquele corpo no sentido de que ela não se sente envelhecida. A alma é jovem. É um princípio jovem. Então nós não nos sentimos envelhecidos. É o que nós queremos ser, jovens. Nós aceitamos com dignidade, com respeito, com amor, com gratidão a maturidade, a velhice. É uma coisa. Mas se for dada a nós a opção vai ser jovens. Ser jovens com a experiência de maturidade que nós temos hoje é o sonho de consumo de toda pessoa mais velha. Você pode perguntar para a pessoa, o que você gostaria? Eu gostaria de ser jovem com a cabeça que eu tenho hoje. Né? É isso que eles dizem. Então, ser jovem é a natureza da alma. E nascimento, doença, velhice e a morte são problemas que nós queremos evitar. E nós conseguimos evitar esse problema migrando a nossa direção de Bahiranga Shakti, ou seja, indo para o externo, mudando a direção para o interno. Como é que se faz isso? O sadhana, primeiramente, ele vai fazer com que você pare de ir para a escuridão. Aí ele vai falar, agora para, volte-se. Para onde? Para a luz. Onde que fica? Aqui. Ah, mas aí não. Quer dizer que só porque tem que ir para a luz, eu tenho que fazer tudo isso. Ah, isso daí já é demais. Não, não tem que fazer. Mas eu vou morrer se eu fizer? Não vai. Faz para você ver. Faz, gosta. O sadhana faz bem. Ele dá prazer. Ele dá a sensação de bem-estar. Ele dá a sensação de sentimento de estar existente. Ele é um remédio. Então ele para e ele muda. Então, na medida em que a pessoa vai nessa direção do sadhana, ela está voltando para a sua origem. Ela está voltando ao lar. Ela está voltando ao Supremo. Ela está voltando para a sua fonte, que é a parte interna do absoluto. E aí, claro, fica mais quentinho, porque na medida em que você vai se aproximando do sol, fica mais calor, mais quente, mais aconchegante. E afastando-se do sol, fica frio, fica distante, fica triste. Então, mudar a direção aumenta a emoção. E uma delas é o sentimento de amor e compaixão, que é o que nós estamos desenvolvendo gradualmente. Tá? Então, o sadhana tem essa função, tá, pessoal? Fazer a curva. Não era aquela história do salto quântico? Então, a gente pode utilizar uma expressão de fazer a curva quântica. O pessoal quer dar um salto, mas esse salto vai para onde? Né?
tem que ver também, né? Para onde é que vai esse salto? Né? Para que direção vai esse salto? Você tem que saber para onde é que você está saltando, porque sair por aí saltando pode ser uma experiência que, né, você tem que fazer esse movimento de volta ao Supremo, tá? Bom, então é isso, tá bem? Então eu vou parar por aqui e gostaria de, né, enfim, aqueles que desejarem deixar a sala, né, já estão liberados, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Muito bem, então não temos perguntas. Vamos então finalizar o nosso sadhana hoje, tá? Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Namastê, Hariom Shanti. Até logo mais. Tenha um bom dia para todos. Pranams, Prabhu, gratidão. Bom dia, Pranams. Pranams. Bom dia, gratidão. Namastê. Bom dia. Tchau, pessoal. Gratidão, namastê, bom dia. Hare Krishna.